neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, são os que confiam no Senhor. Ouvintes, não se pode pregar o Evangelho, não se pode falar das maravilhas de Deus sem explorar a natureza. Isto tem sido bastante enfatizado por nós, porquanto quantas vezes possível a gente dizer uma verdade é melhor. São Paulo chegou a dizer que não se cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja, porquanto isto era segurança para ela. Se vocês notarem, os poetas da Bíblia Sagrada, inspirados pelo Espírito Santo, tomaram sempre estas coisas: monte, o boi, até o jumento. Você vê o que declara Isaías: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura. Jeremias faz menção do mar, obedecer. Ele vai até ali, onde o seu Criador marcou. E as árvores, e até raposas, galinhas, águia, leão, pardal, pelicano, casa e tantas outras coisas, estrelas. Tudo isto é tomado na Bíblia. O joio, o trigo, a serpente, o cordeiro, o bode, o homem, a mulher, a madeira, até o repartimento do santuário. Tudo é uma linguagem. O salmista disse no Salmo 19 que fala sem linguagem. Agora, preste atenção. Observe isto para seu próprio bem. Os que confiam no Senhor. Este é o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E logo em seguida, o salmista toma os montes
Ele falou do monte de Sião e logo fala dos montes. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Por um prisma, um monte, uma montanha, simboliza dificuldade, problemas. Aquele que tiver fé como um grão de mostarda, transportará a montanha. Isso se aplica a problemas, a dificuldades da vida, pecados e coisas, enfermidades, etc. Mas os montes aqui já estão representando segurança. Que coisa extraordinária! Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. O profeta desta era, usando os seus binóculos, viu quando a águia-mãe tirou seus filhotes do ninho e os fez descer até a relva, lá embaixo. E disse ele na sua linguagem de profeta, de homem simples, que aqueles filhotinhos de águia estavam fazendo ali um avivamento pentecostal, saltando. Aquilo era a maior novidade para eles. A relva, a liberdade, olhar para cima, porque eles nasceram e até então estiveram num ninho fechado, cercado, protegido por espinhos, e assim por diante. E aquilo era novidade para eles, aquele avivamento pentecostal. Eles não sabiam que a natureza deles, com o tempo, exigiria uma coisa muito mais alta, um voo muito mais alto, uma coisa bem mais acima das montanhas, das relvas onde se fazem os avivamentos pentecostais. Mas, como o Senhor está ao lado, olhando, guardando, diz ele que observou o comportamento da águia-mãe. Agora, Deus é considerado também na Bíblia como águia. Um profeta é uma águia. Por isso estamos na era da águia. Deus enviou um profeta para nós. Ninguém nega que esta é a era da águia. Teve a era do leão, do boi, do homem, e agora é da águia, do profeta. E o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. E aquilo já dizia que dali sairia um profeta. Muito bem. Aquela águia-mãe ficou olhando, seus filhotes ali, se regozijando com aquela grande novidade para eles, aquela coisa nova. Mas, diz o profeta, se um coiote aparecesse ali, ela, com a sua agilidade, rapidez e segurança, faria daquele coiote um bagaço, defendendo assim os seus filhotes. E logo ela os protegeu até mesmo do dano da própria natureza. Ela cheirou o ar, olhou para cima e para lá e para cá e de repente abriu as suas duas grandes asas e baixou até ali. E quando levantou com um monte de filhotes de águias agarrados em suas penas, nas suas promessas. E se foi além da montanha, se esconder na rocha. O profeta começou a chorar, porque logo ele percebeu a causa daquele comportamento de proteção. Era uma tempestade muito forte que estava se aproximando. E chegou até aquele lugar.
E ele chorou, ele saltou, ele gritou, dando glórias a Deus, por ver como Deus, como Jesus faz também com seus filhos. Agora o salmista está dizendo como estão os montes à roda de Jerusalém, os montes agora encarados como segurança, proteção. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Bem entendido, como estavam aqueles montes à roda de uma cidade especial, Jerusalém, o Senhor também está em volta de um povo especial, seu povo. E o salmista continua: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ele pode estar sobre eles, mas não permanecerá. Para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Aí ele clama: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Não há homem reto de coração, a menos aquele que creia corretamente. Aquele que creia de uma maneira correta. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, caminho é vereda, caminho leva um destino, e isto fala profundamente de doutrina. A doutrina é caminho, a doutrina é vereda, a doutrina conduz a um destino. Mas está escrito quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, doutrinas tortuosas, levá-los ao Senhor com os que obram a maldade. Isto é tão mal quanto aqueles que obram a maldade, porque a consequência é a mesma. O mal é o mesmo. Mas voltando no cabeçalho da coisa, nós encontramos que nós temos segurança. João disse: no que é verdadeiro estamos. Se há tanta coisa falsa, é porque tem que haver uma verdadeira. Isso é desde o tempo de João. Ele disse: no que é verdadeiro estamos. Depois de mandar provar os espíritos. Ora, ninguém tem que provar o espírito de um ímpio. O ímpio por si, ele se identifica. Ele não é um hipócrita. A mulher ímpia, descrente, ela não é uma hipócrita. O incrédulo não é um hipócrita, o ímpio, porque ele já se identifica, ele já aparece como ímpio, com as características de ímpio. Mas o hipócrita usa principalmente as coisas, os predicados, as características dos justos, de Jesus. Uma característica do falso mestre é a humildade. É o acerto formal para dizer que tem amor, que está procurando acertar. Isso é uma característica do falso, e é a humildade. É silenciar-se em determinados momentos para passar por humilde, mas na verdade não tem o que dizer, o que responder. Isto é uma característica do falso, do hipócrita. Ele nunca aparece como ele é. Agora Jesus disse que não é para julgar segundo a aparência,
Você vê que se São Martim fosse julgar o anjo pela aparência, um anjo muito bonito que apareceu para ele, ele teria feito um avivamento pentecostal, teria transbordado em línguas estranhas, porque o anjo era lindo, brilhante, mas, veja, apareceu como anjo, mas era o diabo, era Satanás. Uma coisinha só foi o bastante para São Martim discernir e tomar uma posição correta e definida, porque ele confiava no Senhor e ele era como um monte de Sião que não se abalava, com beleza, com aparência, com coisas bonitas que parecem com Jesus. Ele não se abalou com as perseguições, com a ameaça de morte, os ataques do inimigo. E quando o inimigo mudou de máscara, que veio para ele fazer uma paz com ele, dizendo que era Jesus e brilhante, em forma de um anjo de luz, no que é verdadeiro ele estava. Ele não se desviou para um caminho tortuoso, porque caso contrário ele estaria tão perdido quanto os que obram a maldade. Mas o que fez ele? Prescrutou, analisou, fez um inventário antes de se dobrar, antes de se encurvar diante do anjo bonito que queria adoração. Meu ouvinte, o Espírito Santo veio e disse para Martim, no seu coração, Jesus ainda não está coroado, e aquele anjo estava coroado. Ora, o próprio Martim, a igreja que é a coroa do Senhor Jesus ainda não tinha sido arrebatada, ainda está na terra. E por que Jesus está coroado? Então ele voltou para o anjo tão lindo, confiando no Senhor, como monte de Sião e protegido como Jerusalém. E lhe disse, para fora de mim, Satanás, vai-te, Satanás. Que pena! Não tem compaixão de mandar um diabo embora, um anjo tão bonito? Muitos não têm coragem de dispensar a Satanás. Eles não têm coragem de resisti-los. Não importa quanta acusação o diabo tenha contra você, você não tem que se dobrar para ele. Ele pode ter quantas acusações, quantas falhas e erros que você tiver, mas nunca se abale. Esteja protegido como Jerusalém estava protegida ali. Está protegida pelos montes. Não se desvie para os caminhos tortuosos, antes, porém, confie no Senhor. E assim você permanecerá para sempre e cantará: que segurança, sou de Jesus. Deus criou uma proteção especial para uma cidade especial. Deus criou uma proteção especial para um povo especial. Essa proteção é o sangue de Jesus Cristo. É a fé no seu sangue. É a fé em sua palavra
é a fé em seu mensageiro. Você se sente agora como Jerusalém. Você se sente agora como propriedade de Deus. E Deus tem o título de propriedade em sua mão. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. E no que é verdadeiro você está. Então você é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nenhuma doença, nenhuma falsa doutrina, nenhum assalto do inimigo, nenhum medo, nenhum temor. Deus te abençoe agora, na confiança e segurança em sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.